odiava aqueles óculos, terminou igual você falou, né? Isso. Era a cinza grande de... Peraí, aqui tem uma pausa. Olha, eram cinzas grandes, ó, percebeu que mudou de um Tinha que pegar ônibus e eu não tinha leitura. Como é que eu ia ler o nome do ônibus, né, para que cidade que ia? Então eu me sentia assim muito descontraída assim no meio dos outros, né? E aí eu falei com minha patroa, falei, eu preciso de aprender, conhecer o número do ônibus, que pegava o ônibus errado, caía no lugar errado, esse lugar errado. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender, pelo menos eu conheci os números, né, que você tem que conhecer, e conhecer também para onde vai o ônibus, né? Então aí eu entrei, me alfabetizei. Não esqueçam de separar a sílaba da palavra. Tem que separar? Tem, isso. Dá um tracinho, agora começa. Isso, belezinha, tá? A gente percebe exatamente essa paciência deles, né? Então eles, se a gente assimilar aí, né? Comparar aí, a questão do tempo que eles perderam. Então eles pensam que eles têm que aproveitar esse tempo, já tem a idade avançada, então precisa aprender logo. Isso tem na cabeça deles, ninguém vai tirar isso, entendeu? E já a criança não, você pode trabalhar sílabas, desenhos, trabalhar figuras, né? Já dá para entrar mais nessa parte. Isso mesmo. Ler e escrever eram os principais sonhos da Dona Maria Augusta. De origem simples em Minas Gerais, ela nunca teve oportunidade de ir à escola enquanto criança. Perdeu a mãe aos 7 anos e começou a trabalhar ainda pequena. Já adulta, foi morar em Brasília e lá sentiu os reflexos da falta da alfabetização. Eu não tive oportunidade, porque eu perdi minha mãe, eu tinha 7 anos, sou única, né? Perdi minha mãe, eu tinha 7. Fui para casa dos meus tios, que é tio da minha mãe. A gente trabalhava na roça. Aí passou o tempo. Depois, quando meu tio morreu, eu fui trabalhar numa casa de família, eu trabalhava a troco da comida e a cama. Um rapaz me conheceu, me arrumou toda para casar com ele, que eu trabalhava a troco da cama e a comida, eu não tinha dinheiro, né? Aí voltei de novo a trabalhar nas casas dos outros, né? Aí o tempo foi passando. Mas agora, que eu estava conversando com a doutora Rosana, estava falando para ela assim, doutora Rosana, agora depois dos 70 e tantos, que eu estou voltando lá na minha infância, né, lá atrás, porque eu não tive isso. Aí quando eu fui para Brasília, que eu precisar de pegar ônibus para ir para a igreja, e às vezes para a casa da minha amiga, assim, final de semana, aí eu sentia a necessidade de pelo menos conhecer a letra, conhecer, igual eu te falei, conhecer os números, né? Porque hoje em dia, se você não sabe, às vezes você pergunta um, ele te indica bem, mas às vezes você pergunta outro, aquele dia que ele não está muito bem, ele não quer nem saber, né? Aí, então, assim, eu falei, não, eu tenho que eu mesma procurar. Dona Maria Augusta fazia parte de uma grande parcela da população brasileira sem alfabetização. Quase 10 milhões de pessoas com idade acima dos 15 anos não sabem ler ou escrever. De acordo com o censo aplicado em 2022, o índice de analfabetismo entre pessoas brancas é de 3,4%. Já entre pretos e pardos, é mais que o dobro, 7,4%. O índice médio de 5,6% de brasileiros analfabetos é alto, mas já foi pior há 4 anos. 6,1%. Acho que essa preocupação ela sempre deve existir, mas a gente está num caminho interessante, né? Acho que esse índice ter caído ao longo dos anos revela muito o fato de que as crianças elas estão conseguindo ser alfabetizadas na idade certa, ainda que a gente esteja muito longe do ideal,
a gente tem aumentado o número, o índice, né, de crianças que são alfabetizadas na idade certa, e isso se reflete no índice de analfabetismo também. Nos anos 80, o analfabetismo tinha resultados muito piores no Brasil. Mais de 25% da população não sabia ler ou escrever. Eram mais de 30 milhões de pessoas fora das salas de aula. Cenário mais preocupante em comunidades carentes, favelas e na periferia. 44 anos atrás, as irmãs Marilda e Terezinha receberam uma missão que mudou a vida delas e de todo um bairro da zona leste de São Paulo. Um desafio que impactou milhares de vidas nessas 4 décadas. As irmãs, elas são missionárias, profetisa e mulheres. Mulheres guerreiras que transformam a sociedade e muitas vezes no anonimato. São 3, uma já está em memória, que é a irmã Lurdinha, a irmã Terezinha e a irmã Marilda. Elas são pessoas magníficas. Elas têm um legado de uma história de mais de 40 anos dentro de um bairro da periferia de São Paulo, um bairro periférico que elas se transformaram. Esse local que nós estamos gravando agora, por exemplo, era um lixão, que ela, mas Dom Luciano e Dom Paulo e outras pessoas que tanto ajudaram na transformação desse centro comunitário, né, que hoje elas coordenam e elas, mais outros grupos de pessoas, né, porque elas coordenam, na verdade, o bairro, né, porque elas habitam, elas moram aqui no bairro todos esses anos. O Jardim Sinhá é um bairro de Sapopemba, em São Paulo, com quase 300 mil habitantes. Em 1984, Dom Luciano convenceu as irmãs sobre as necessidades dessa comunidade e sobre a importância de levar a educação e a assistência às crianças e também às famílias desse bairro. Vencer o medo delas próprias, que ainda não conheciam o mundo fora das paredes do convento, era o primeiro dos desafios. Educar sem qualquer estrutura era outro desafio muito importante. O medo era muito grande, porque protegidas dentro de um colégio, com toda a segurança relativa, mas era segurança, nós tivemos que aprender a viver aqui neste mundo, neste meio. Nós tivemos que aprender a saber o que era uma cota de gás. Nós tivemos que conhecer as pessoas, que as pessoas diziam para a gente: moça, aqui é muito perigoso. Elas não sabiam que nós éramos irmãs. Aqui é muito perigoso. As pessoas que se encontravam diziam assim: vocês estão procurando casa? Aqui vocês não vão encontrar. Olha, morreu, mataram 10 ali na esquina. E aí a gente tinha que também se aproximar, porque eram esses momentos que nós encontrávamos com as pessoas e nós podíamos conversar. Não davam grandes informações, ou melhor, nenhuma informação. Então, e as pessoas também do bairro transmitiam muito medo. Elas tinham medo entre elas mesmo. Quem morava na parte ali perto do centro educacional hoje não vinha para a parte aqui de cima, porque todos um era ameaça para o outro, porque as casas, os barracos, na verdade, eles eram feitos barracos porque era mais fácil de ser removido e demolidos, não é? Então, todo mundo tinha medo de perder aquele seu pedaço. E nós vínhamos e voltávamos, não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada. O esgoto a céu aberto, então tudo te causava medo, tudo te causava pavor. E a droga já dominava no pedaço. Quando você pega a criança, você fala assim: oi, tudo bem? Você vai na escola? Vou. Onde você mora? Tem irmãozinho? Você conversava com a criança e todo mundo não ia na escola. Vocês vão na escola? Não. Por quê? Porque a gente não gosta da escola. Eu não vou na escola porque eu não tenho roupa, eu não tenho sapatinho. E era tudo chinelinha havaiana, imagina. Até no começo, quando chegava fim de ano, a gente dava de presentinho para as crianças, chinelinha havaiana. De comprava para todo mundo chinelinha havaiana. Então, e a gente foi lutando assim, conversando com todos, chegando nas casas, né? Olha, vocês não vão na escola, vocês não querem ir? Não. Então vamos fazer o seguinte, essa rua aqui, ó, essa que nós temos aqui na frente, é só um quarteirão. Aqui era uma mata fechada. Aqui era uma chácara. E tinha arame farpado e tinha eucaliptos ao longo da rua. Então nós falamos, então vamos fazer o seguinte, vocês podem trazer amanhã um caderninho, papel, nem caderno tinha,
sabe aquele monte de papel que a gente vinha no computador? Nós pegamos um pacote e distribuía uma folha, sentava no chão, eu ajoelhava no barranco e a gente começou a dar aula todo dia. Então eu falei, foi o seguinte, todo dia nós vamos estar aqui, tá? A gente vai dar, todo dia vai acompanhar vocês. Enfim, foi praticamente mais do que semestre. E dessa forma, então, nós começamos esse processo em termos de informação, de educação com as crianças e também com os pais, as mães, né, que também não eram alfabetizadas, um grande número. Fazíamos nos quintais das casas, porque o espaço que eles tinham também não favorecia. Depois nos emprestaram um barraquinho 3x4, onde organizamos grupos de aprendizado. Grupinho. Pequenos grupos. Aos poucos, as irmãs foram conseguindo chamar a atenção das crianças. A curiosidade de muitas delas despertou um interesse em aprender. A vocação das irmãs para a transformação através da educação fez despertar o desejo de ensinar em muitos daqueles alunos. Assim que as irmãs chegaram aqui no bairro, né, eu era uma das crianças que ficavam praticamente solta, né, como muitas, né. Então ela pegava essas crianças e queriam dar uma educação, queriam, né, ajudá-las. Aí na época elas tinham um espaço que é na igreja hoje, né, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, que não se era uma igreja, se era um barracão, né, e ela acolhia todas as crianças lá. Se fazia todo um trabalho de recriação lá para essas crianças não ficarem soltas pelo bairro. Assim como as irmãs, né, eu acho que é muito importante a gente ter o olhar com o outro, né, independente do que a gente tiver para oferecer, que seja com amor, com carinho, né, que seja algo para contribuir para o futuro do menor, né, da criança. A história das irmãs também é algo que impacta muito, né? Hoje, tendo os adolescentes, eles trazem relatos da própria família, né, que foram atendidos pelas irmãs nessa época que era mais precário, com dificuldades. Então, acho muito importante e essencial, né, para a vida aí dessa criança, desse menor. É uma história que me emociona quando eu chego aqui, né? Eu sempre, quando eu iniciei aqui, nesse espaço, que a creche era aqui antes, né? Então eu vim para ser atendida da creche. E isso aconteceu com todos os meus irmãos, a minha família. Quando eu vou me formar, né, quando eu vou buscar a área da educação, tem uma influência, né, do que eu vivenciei. E a educação infantil foi uma escolha, né? Então eu sempre quis fazer parte da educação infantil. Então quando eu fui buscar, né, minha formação, fui buscar minha carreira profissional, eu venho em 2015 para o Bom Parto. E aí é onde eu encontro as irmãs, né? E elas trouxeram, me resgataram desse lugar, porque a gente pode falar de educação, mas Paulo Freire já dizia, a gente tem que falar de amor, né? A gente não tem como a gente falar diferente disso. E quando a gente chega nesse lugar, né, que é o Sinhá, que faz parte da minha história, a gente encontra as irmãs trazendo o legado de Dom Luciano, que também é o amor, então não tem como dar errado, né? Então a gente vai se transformando a cada dia. Maria de Fátima, Dejanira, Andrei e Juliette. Todos eles professores, todos eles ex-alunos um dia, todos eles transformados pelo dom da educação. Muitos deles tendo aulas improvisadas de reforço com as irmãs Terezinha e Marilda, em barrancos, salas emprestadas e, depois de anos, salas de aula. As sementes plantadas pelas irmãs frutificaram. Foram anos de insistência para que a comunidade recebesse escolas e creches. Tudo começou com atendimento a bebês no Centro Pastoral Nossa Senhora do Bom Parto. Os 6 Centro de Educação Infantil vieram mais tarde e promoviam o respeito e promoção integral da infância. Os centros para crianças e adolescentes funcionavam no contraturno escolar, oferecendo formação sociocultural, reforço escolar e também oficinas. Os ex-alunos que estudaram aqui mesmo no Sinhá hoje são professores nessa mesma região. Estudaram há 30, 20 anos atrás. Alguns mais novos se formaram há menos tempo e com reforço aplicado. Elas me criaram desde sempre.
elas cuidam de todos nós muito bem, elas olham com muito carinho, elas nos dão toda a atenção do mundo, conversam com a gente, elas nos guiam para uma direção certa. Independente do problema que você estiver passando, elas vão te ajudar, elas vão estar te orientando para você acreditar em você, para você seguir os seus sonhos, por mais que você more na periferia. Eu acho que isso é o mais importante delas. Então, elas são minhas mães, sempre me orientando, me apoiando, e eu tenho todo o amor e gratidão por elas. Fazendo um pouco de distância, olhando tudo o que foi conquistado, né? Tudo que foi conquistado. Nós, assim, somos muito gratas a Deus, porque foi a ação exclusiva do Senhor, verdadeiramente. Porque, não tem um pingo de dúvida. Né? Porque você vê duas criaturas que vão e que voltam, que não sabem por onde começar, só você se coloca a serviço. Então, e todas as obras que existem, todas as crianças que foram e que são atendidas, esses meninos e essas mulheres que vocês tiveram a oportunidade de conhecer hoje, não é? Então, para nós é motivo de uma satisfação imensa, de uma gratidão imensa a Deus. Quando vocês olham, como vocês fizeram agora há pouco ali dentro, para cada uma das crianças, os menorzinhos ali, e ver eles com tanto carinho, tratando vocês como se fossem mães, avós deles, né? O que vocês sentem nos seus corações? Alegria. Muita alegria. É uma alegria que é impossível de você transcrever, porque é uma gratidão infinita, né? Assim, o grupinho de crianças agora passaram, um disse assim, porque é a hora que a mãe vem buscar aquele que não está adaptado. Ele fez assim, quem é seu filho? Dessa hora já passou. Nós somos para eles mãe, nós somos avó, os pequeninos, então eles dizem vozinha. Os educadores também. E não só aqui, não só na unidade, Leandro. Se eu estiver varrendo a minha porta, como estava hoje, lá passam as mesmas crianças ou famílias. Tem uma pequena que ela passa diariamente, ela passa, eu estou lá limpando, ela diz assim, oi irmãzinha, mas é uma irmãzinha tão doce que você não sabe, eu fico feliz da vida com isso. É uma alegria infinita. Eu diria assim, se morrêssemos hoje, nós diríamos morremos felizes porque pudemos, com a graça e bênção de Deus, fazer algum bem para esse povo. E isso vai perpetuar. Não é só nas unidades, o bairro todinho ele é muito grato. É aqui a nossa casa, aqui a nossa família, é esse o povo que Deus nos deu como herança, né? Como na Bíblia fala, o povo que escolheu por herança. Este é o nosso povo. E a comunidade, né? A força da comunidade. Olha, se você for ver meus vizinhos ali, tem uma turma aquelas casinhas ali, toda aquela gente que está ali, aqueles senhores hoje, tudo avós, foram tudo molecada nossa do começo, que ajudava a carregar tijolo. Marido e eu era servente de pedreiro, eles estavam no meio. Então, tudo isso é só alegria, você já vive compensada do que aconteceu. E justamente é a educação, não aquela educação que nós viemos munidas de livros, sabe? De orientações de colégio e tudo. Não que não seja importante isso, porém, é a formação do coração, a formação do caráter, o amor que você coloca nas pessoas, né? Que transforma, que modifica, que faz você ser mais e o outro também. É a educação do coração. Coloquem aí agora a estrutura básica de uma bactéria. As células bacterianas possuem uma parede celular que está localizada externamente à membrana plasmática. Então, olha só, por que as bactérias são tão resistentes, mais resistentes que as células que compõem nosso corpo? Além dessa membrana plasmática, isso aqui tem o nome de membrana plasmática, que já é uma membrana protetora. Ela possui uma... Eu, quando comecei a investigar uma escola na zona rural, por que eu pensei? Eu quero voltar para a educação, mas escola na cidade eu não tenho perfil. E eu preciso de crianças educadas para eu trabalhar, né? Porque eu sou muito emotiva, eu preciso estar com o emocional muito legal. E aí, procurei a escola aqui, achei. E no que eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim, eu pedi para o Laurindo, né, fazer a escolta. Eu vim com ele e eu falei, eu vou fazer isso todos os dias. No segundo dia eu segui o seu Laurindo, no terceiro dia eu falei pro seu Laurindo, se o senhor não arrumar uma casa para mim aqui, eu não volto nunca mais. E eu não sei como é que ele faz isso todos os dias.
E aí eu consegui a casa da dona Ancarli, que é afastada aqui 4 quilômetros. Aí fiquei lá por um período, ela precisou da casa, entreguei a casa. No mesmo dia eu fiz a minha mudança para uma outra casa que eu achei a 9 quilômetros daqui. E aí todo mundo pergunta, por que não morar aqui no bairro? Os outros colegas meus que moram aqui, eles têm casa própria na cidade. Então eles vêm aqui só com o corpo e a malinha, né? Eu tenho fogão, geladeira, cachorro, papagaio, periquito, carro. Eu precisava de uma casa mesmo, até para eu me sentir bem. Eu já estou longe da família, longe da cidade, eu preciso morar bem. Então por isso que eu moro afastado daqui. E para mim não é problema nenhum. Venho a cavalo, venho a pé. Para mim não... Eu chego mais cedo que todos os colegas que moram aqui do lado. Inclusive, esse é o curioso também, né? Conversando com a Rafa, ela contou que você vem a cavalo todos os dias e quando chove principalmente, né? Porque não dá para passar o carro. A mula, às vezes nem a mula passa, porque pega mesmo a pata e tem que deixar a mula e tocar a pé. Já era um amor seu, né? Você falou agora há pouco que trabalhou com cavalos também. Sim, eu gosto muito. Para mim não é problema nenhum ter que vir a cavalo. Eu até gosto. É até mais fácil. Sim, é mais fácil, mais econômico. Em uma sala pequena com 3 alunos no interior de São Paulo, a Ana Carla reencontrou luz para a docência. Um sonho que ela carregava desde criança, mas que foi interrompido logo na primeira oportunidade que teve como professora, aos 19 anos de idade. Foi maltratada, hostilizada dentro da própria sala de aula. Um trauma que demorou muito tempo para ser curado. Eu peguei turmas muito... Como é que eu vou te falar? Eram alunos indisciplinados, era uma escola onde não tinha muitas regras, então os alunos tomavam conta, né? Então a gente não tinha um gestor, né, para conseguir controlar aquilo e eu tive muito problema com a educação no sentido propriamente dito da palavra mesmo. Eu tive problema com a falta de educação. Né? Isso já na sua primeira experiência profissional? Isso, aos 19 anos. Eu estava no 2º ano da faculdade e já comecei a lecionar. E aí eu tive certeza de que eu não queria aquilo de jeito nenhum para minha vida. Como que foi para você, jovem, começando a carreira, ter contato com uma experiência traumática assim? Não foi muito legal, até porque os meus alunos tinham a minha idade. Né? Então, eu chegar na sala de aula e conseguir a atenção deles foi muito difícil. Né? Eles mexiam, inclusive, por conta de ter a mesma idade que eles. Né? Então, às vezes, faltava até um pouco de respeito. Então, isso foi bem traumático para mim, foi bem traumático. É super importante que nesse caso, né, de apoio à saúde mental, né, apoio psicológico, haja uma atuação intersetorial. As escolas, elas não vão sozinhas dar conta de resolver esse problema, né? Porque, enfim, trata-se de fato de apoio psicológico, né? Não é uma questão de colocar um professor, um gestor escolar para ir conversar com os estudantes, com os professores, isso de fato não vai resolver. Então, acho que o ponto principal é ter uma atuação intersetorial. Então, que as secretarias de educação tenham uma interlocução com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Saúde, para entender qual que é a melhor solução para a sua rede. – 235 quilômetros separam a cidade de São Paulo do bairro São Miguel, em Cachoeira Paulista, a zona rural desse município, que também tem uma rica história com relação à educação. Seu Laurindo, prazer em conhecer o senhor, viu? Obrigado pela recepção. 37 anos atrás, não havia praticamente nenhuma casa aqui no bairro ainda, era um bairro em formação, mas já haviam sementes da educação. Conta pra gente. Isso, o São Miguel ele surgiu já ainda no século XIX e São Miguel cresceu, né, o período. Em 1900 já existia aula por aqui, não é isso? Das campanhas eleitorais daquela época. Depois disso, a comunidade se juntou e construiu a Casa da Festa. E nessa casa funcionou como escola até a Revolução de 32. Depois da Revolução, os moradores se reorganizaram novamente e construíram uma sala de aula para que então existisse a escola, onde é hoje o posto médico, de 48 até 1978. Em 78, o prefeito Jair Mendes construiu esse prédio azul, que nós chamamos de Escola do Estado. E, consequentemente, em 94, nós construímos o prédio verde, que é o prédio municipal. Para o senhor, como que é hoje? Olhar para trás, ver como era aquela realidade e enxergar hoje um bairro mais desenvolvido, apesar ainda também das dificuldades
de ser uma região na zona rural da cidade? Não, sim, é uma satisfação muito grande, uma coisa apaixonante. Porque nós temos alunos aqui que chegavam aqui a cavalo e que hoje têm curso superior, atuam na psicologia, no direito, são professores, pessoas que talvez não seguiram a vida acadêmica, mas melhorou de vida. 2 escolas separadas por cerca de 20 metros. A pequena vila tem cerca de 130 moradores apenas. As 2 escolas recebem aproximadamente 70 alunos, que vêm da própria vila e de bairros próximos, também da zona rural. O Laurindo faz de São Miguel sua segunda casa, assim como a professora Ana Carla e outros colegas, que também ensinam as crianças e adolescentes nesse lugar. Pode acontecer de você ter de novo essa dor de ouvido e a sua mãe pensar assim, não vou levar a Laura no médico mais, eu já sei qual antibiótico que é bom. E aí ela vai te dar aquele antibiótico e vai perceber que o seu problema não está melhorando. Você sabe me dizer por quê? Sendo que a mesma dor de ouvido, o mesmo remédio, a mesma Laura, ela criou resistência, muito mais resistência do que as outras bactérias que ele tinha conseguido, né, destruir. Sexta-feira eu já desço pro litoral. Eu vou todo final de semana para surfar. Pra, né, sair um pouco desse... Porque aqui eu tô sempre com as crianças e quando eu não viajo, que às vezes acontece de eu não sair, as crianças estão lá em casa. Eu tô sempre com o aluno. Aí, esse final de semana eu pego o carro e vou surfar. Vou escalar, vou fazer algum esporte radical. Professora, surfista, dançarina, apaixonada por cavalos, dançarina. De tudo um pouco, já fui modelo também. E já foi modelo. Já. E transforma vidas. É o mais importante, é isso. Para você, como é transformar vidas todos os dias? Gente, às vezes falta até palavras para explicar, porque... Como é que eu vou explicar? Às vezes nem os pais deles conseguem, às vezes o que a gente consegue, né? E isso é relatado em mensagens, né? As coisas que eles nos escrevem, as coisas que eles pedem e que eles almejam. E parece que depende um pouco, não, depende muito da gente. O próprio aluno joga a responsabilidade em cima da gente e a gente sente aquele peso. Tem aluno que joga uma pedrinha, mas tem aluno que joga uma pedrona, assim, no bom sentido. Toma, professor, eu quero isso, me ajuda. Nossa, até me arrepia. É muito interessante quando consegue. A Rafaela Lima é professora há 10 anos e há 8 tem como ambiente didático a internet. A estante, repleta de prêmios, mostra que a trajetória é de sucesso. Ela começou a publicar aulas em vídeo em 2015, depois de ter tido experiências negativas em sala de aula, no início da profissão. E a minha primeira experiência em sala de aula foi meio traumática. Eu comecei substituindo uma professora que estava doente. Então, o substituir já é um desafio, a professora era muito querida. E era uma escola pequena com turmas muito grandes. Infelizmente, uma realidade no Brasil. Mas para minha primeira experiência, eu fiquei, gente, muita gente tentava falar, projetar a voz e conflitos entre eles. Era próximo de uma região de comunidade, de favela, então tinha os conflitos entre eles. Eu dando aula para todos os segmentos, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano. Então, imagina, trabalhar todos os conteúdos e ainda com turmas lotadas. Então, foi um desafio, assim. Eu voltava, assim, às vezes com a garganta ardendo ou lidando ali com um conflito com os alunos, chamar atenção e ela ou ele reagir mal. E eu ficava ali pensando naquilo, gente, é isso? Como é que eu vou lidar com isso a vida toda? Né? Mas, realmente, eu fui amadurecendo, desenvolvendo, aprendendo a ter estratégia. Naquele primeiro momento eu falei, gente, é isso, se for assim eu não quero. Mas ela se adaptou e quis enfrentar os desafios diários da profissão, os conflitos da sala de aula, o desinteresse muitas vezes dos alunos. A Rafaela é da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. O deslocamento para dar aula sempre foi um desafio. Há 8 anos criou o canal Mais Ciências, que concentra vídeos e aulas online. De lá para cá, ganhou milhares de inscritos e é uma das principais influenciadoras digitais de educação do país. Transmitir o conhecimento ficou bem mais fácil e a dinâmica de como o conteúdo chega ao aluno precisou ser alterada. Luz, câmera, ação. Educação também se faz online
E eu estou num estúdio hoje muito conhecido por muitos brasileiros. São mais de 200 mil inscritos que acompanham semanalmente aulas sobre ciências e também biologia. Olá, mais lindos! Eu sou a professora Rafaela Lima e eu e Teobaldo estamos aqui para mais um encontro. Não para uma aula de ciências, mas sim para o programa Arquivo A. Eu tive uma experiência de, numa escola que eu trabalhava, ser solicitada a dar umas aulas gravadas e eu vi que para mim era muito tranquilo falar com o nada ali, né? E vários colegas falavam, nossa, é horrível, eu não consigo falar, ficava travado. E eu pensava que o aluno está ali, fala igual, dou exemplo, interajo, e aí, entendeu? E aí eu vi, bem, isso é fácil para mim. E aí lá em 2015, né, a gente brinca que ainda era mato, ainda no YouTube, eu percebia que tinha poucos conteúdos de ciências para o ensino básico. A gente encontrava muita coisa para pré-vestibular. Então, vestibular, Enem, né? Mas para os menores, a gente chama ali dos anos iniciais, fundamental, 1 e 2, eu quase não vi. A sala de aula me deu isso. Eu vejo, olha, é muito comum quando a gente fala isso, eles perguntam isso. Então, quando eu estou no online, eu já falo o assunto e já falo, e uma dúvida muito comum é que, então eu já faço aquilo ali. E eu acho que é isso, eu acho que entra toda uma questão também de articulação, de você falar, de você usar, né, ali uma entonação, né, no gravado, no vídeo, tudo isso demanda muito, né? Hoje a Rafaela concilia as aulas presenciais com as aulas em vídeo. Entre 2020 e 2022, período de pandemia, muitos alunos tiveram o primeiro contato com a educação à distância, nas fases mais restritivas. O impacto na educação foi enorme. A Avaliação Nacional do Ensino, realizada em 2021, mostrou que houve um regresso na aprendizagem de alunos, principalmente os de escolas públicas, com as aulas remotas. O índice é maior para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. É muito importante que as redes continuem investindo em ações de recomposições de aprendizagens, então, pensando aí em conseguir superar essas lacunas de aprendizagem que ficaram durante esse período da pandemia. Essas aulas remotas, né, nos mostraram que nada substitui a aula presencial com o professor. Então, estratégias de ensino remoto podem sim ser utilizadas, né? Então, os professores podem adequar nas suas aulas algumas estratégias de ensino remoto, mas apenas como complemento às suas aulas presenciais. A gente está nas escolas públicas fazendo uma revolução silenciosa na educação, mas a escola pública não pode expulsar a gente de lá, não é isso? Eu nem sabia de vestibular, eu nem sabia de universidade pública, sabe? De cursinho, preparatório, essas coisas. Para mim, eu tinha que pagar. Se eu queria estudar, fazer um ensino superior, eu tinha que pagar. E aí foi quando eu conheci o QG, conheci o Quilombo Guarani, e aí eu entendi que existiam outras formas de estudar, que existia a universidade pública, que existia a universidade privada. E aí foi um processo, assim, muito louco, porque eu tô na quebrada, tô na periferia. Meus pais não terminaram o ensino médio, sabe? Não terminaram o ensino fundamental, então foi bem, assim, árduo, foi bem trabalhoso. Eu tive que prestar vestibular 3 vezes, prestei Enem e FUVEST 3 vezes, para finalmente ser aprovada, sabe? Então, assim, foi complicado, mas o apoio do QG foi muito importante, assim, na minha construção como ser humano e como profissional. Que você também dá aula de língua portuguesa, né? Foi aqui a sua primeira aula? Sim. Como que foi quando você chegou para dar a primeira aula? Se deparou com a sala, não sei se estava cheia, lotada, mais ou menos? Nossa, foi maravilhoso. A sala estava lotada, pré-tec, muitos alunos assim, 14, 15 anos. Cheio, lotado. E aí a minha primeira aula foi de fonética e fonologia. Os sons das letras. Cara, eu tremi na base. Cheguei aqui, ai pessoal, e aí? Vocês sabem o que é isso? E aí, alguns falando comigo e tal. E aos poucos eu fui me soltando, mas eu tremi. Eu saí da aula assim, me tremendo, porque é algo assim, e toda aula é assim. Porque toda aula é um conteúdo novo, é uma experiência nova, é uma troca nova. Então, toda vez que eu tô na sala de aula, dando aula, é novo. Eu tremo na base, eu me emociono,
E nos bastidores, ou seja, preparando a aula, aí é que eu me emociono mais. Porque é pesquisando, é aprendendo para ensinar para eles, que eu fico assim, caraca, eu fiz a escolha certa. Para poder se perpetuar no poder, você tem que ter o herói e o vilão. Quem que é o herói? O governo. Ele me ajudou não somente a me decidir efetivamente a ser professora, mas a me construir como ser humano, sabe? A me entender. Quem é a Renata? Quem sou eu? O Paulo Borges, ele me ajudou a isso. E ele ajuda muitos aqui. Paulo Borges começou o curso de pedagogia aos 37 anos de idade. A realidade dele, na época, era de alguém que se autodescreve como subempregado. O sonho era dar aulas e levar conhecimento para jovens e adultos da periferia. As fotos dos alunos do curso Quilombo Guarani, aprovados em vestibulares, mostram que a semente plantada na infância de Paulo por um antigo professor frutificou na vocação dele. Através da educação, Paulo transformou a vida de centenas de pessoas do Jardim Ângela, em São Paulo. Eu me sinto privilegiado todos os dias de poder, através de uma história de muita luta, mas também vencedora, conseguir inspirar os jovens. Na maioria das vezes eu sou o professor chato, aquele que pega no pé, aquele que tumultua, aquele que cria caso, o que de verdade faz com que eles entendam o caminho do que realmente é estudar e o quanto esse estudar pode significar na vida deles, dos familiares, dos parentes, dos amigos, enfim. Então eu sou um privilegiado de, no auge dos meus 54 anos de idade, já ter conseguido fazer parte da vida, da transformação de milhares de jovens na periferia. Eu sempre sonhei que um dia eu tivesse um professor que me inspirasse. Eu tive na terceira série do Fundamental 1 uma professora de História. Hoje eu sou um professor de História e eu procuro inspirar todos ao tempo inteiro, né? Essa é a ideia. A Gabriela carrega, além dos livros e do conhecimento, o sonho antigo de infância, realizado pela primeira vez há 12 anos, e que se renova a cada dia: dar aulas. A professora assumiu as primeiras turmas de 17 para 18 anos. Hoje, com 30, ela tem uma rotina preenchida com muitas aulas a cada semana. Mas antes de chegar às escolas, ela precisa começar o dia bem cedo. Não são nem 7 horas da manhã e o dia da Gabi já começou e vai até bem de noite, né? Gabi, primeiro, obrigado por receber a gente aqui da TV Aparecida. Explica pra gente um pouquinho da sua rotina, né, enquanto professora, em um dia extenso como hoje, que só vai acabar 15 para as 11 da noite. Então, meus dias são bem intensos mesmo, né? Eu acabo trabalhando em mais de uma escola, trabalho em 5 escolas. Meu dia começa às 7h30, todos os dias. Alguns dias eu chego aí até às 15 para as 11, né? Como na segunda e na terça eu não consigo nem ter um horário de almoço, assim, porque é bem corrido mesmo. A parte do deslocamento de uma cidade para outra, de uma escola para outra, acaba que não dá tempo. São bastante aulas, assim, durante a semana. E eu completo basicamente a minha carga a semana toda. Começando das 7h30, indo até às 10h45, alguns dias eu chego até às 10, dependendo do dia, né? Na quarta e na quinta eu vou a São Paulo, porque eu leciono lá em São Paulo também, uma das escolas fica lá em São Paulo, então eu vou na quarta-feira de madrugada, saio daqui de Cruzeiro umas 3h30, mais ou menos, vou a São Paulo, volto na quinta-feira e assim meu dia continua. As semanas são bem cheias, né? São bem cheias, com bastante aulas. Eu tenho, em média, umas 50, 60 aulas por semana. Gabi, quantas escolas que você dá aula durante toda a semana?
Então, Educarte, o Objetivo de Cachoeira, a ETEC de São Paulo, da Santa Efigênia, a ETEC de Cruzeiro e a SPIT, que é um curso de idiomas. São 5 ao todo. Isso. Já chegou a ser maior esse número? Ou esse é o máximo que você chegou? Esse é o máximo. Esse é o máximo. Muitos professores, de uma maneira geral, aqueles que dão aula em escolas particulares ou públicas, têm que dividir o seu dia em 5, 6 escolas, muitas vezes. É uma rotina que chega a ser até exaustiva, né? Começa de manhã e termina no fim da noite, leva trabalho para casa para fazer a correção também. Eu queria que você comentasse para a gente sobre esses professores, né? Essas rotinas, né? Como minimizar talvez uma rotina tão extensa assim para que o professor tenha uma qualidade de vida e também de ensino melhor. E se isso passa também pela valorização do profissional. Isso, para ser resolvido, precisa de muita intencionalidade das redes e de política pública, assim. Então, aqui no Todos, a gente defende que, de fato, para que o professor possa desenvolver com qualidade as suas atividades, que tenha a sua quantidade de horas extra classe para planejar suas aulas, para corrigir atividades garantida, uma estratégia muito importante é que o professor tenha dedicação exclusiva a uma escola, né? Então, o que acontece muito nas escolas de tempo integral, né? Que o professor se dedica a uma escola, tem uma carga horária de 40 horas apenas em uma escola. Então, aqui a gente considera que é uma medida essencial e, como você bem colocou, também ajuda na valorização do professor. Então, é importante que tenha essa virada de chave, né, em que as carreiras docentes sejam pensadas para professores com dedicação exclusiva e que isso, inclusive, ajuda na melhoria da aprendizagem, né. Acho que o que isso nos mostra, né, o que deveria fazer movimentar esse dado é que, poxa vida, os professores gostam de ser professores, eles estão satisfeitos, né. Então, a gente precisa, de fato, garantir que esses professores tenham boas condições de trabalho, tenham formação adequada, tenham uma carreira que valorize esses professores, né? Então, acho que esse dado nos mostra que a profissão de professor é uma profissão que é valorizada por eles mesmos, né? Diferente do que o senso comum muitas vezes pensa, de que os professores não estão satisfeitos, não gostam da escola, a gente vê que não, que os professores gostam. Você está com 30 anos agora, né? E é curioso até porque você começou a dar aula antes mesmo da maioridade, né? Na semana em que você estava completando 18 anos, você teve a oportunidade de começar a dar aulas. Para você, nesses 12 anos já de educação, né? Dando aula para os alunos, como você avalia esse período? Então, me tornar professora sempre foi um sonho, eu sempre quis desde pequena. Eu sou apaixonada pela profissão, sempre fui. Eu sempre soube o que eu queria ser e eu falo para os alunos que a cada dia que passa eu tenho mais certeza de que eu estou no lugar certo, na profissão certa. Eu tenho visto, assim, é muito gratificante você ver o quão você pode impactar na vida das pessoas, o quão você pode fazer a diferença ali, né, numa simples aula de 50 minutos, 1 hora, dependendo da aula, e às vezes nós não temos a noção de como isso pode afetar a vida do outro, né, então é uma gratidão que eu tenho todos os dias pela profissão, por poder exercer o que eu sempre quis, o que eu gosto, né? Eu fico muito feliz todos os dias, porque às vezes não são todos que têm a oportunidade, né, de trabalhar com o que amo, com o que gosta, e eu gosto bastante, assim, muito mesmo. A gente acompanhou a Gabi durante boa parte do dia dela desde a saída de casa. Eram 7h30 da manhã quando ela chegou para a primeira das 5 escolas daquela terça-feira, num trajeto de quase 4 quilômetros. Na sala de aula, olhares atentos, mas também muita descontração, já que não é sempre que tem uma equipe de TV acompanhando a aula. Bora para a segunda turma. Não foi dia 4, não foi? Então, ó, 89 a página. João Pedro, 89 a página. Vamos? Ó, a 89 ontem.
Passos acelerados. A primeira etapa do dia foi concluída, mas faltam outras 4 ainda. A rotina da Gabi é assim toda terça e ela já se adaptou ao corre-corre diário. São 11h15 e essa é a segunda escola. Gabi, 12h40 já, tá chegando agora para a terceira escola do seu dia. E para você ainda é cansativo ou a rotina já te acostumou, né, com tanto trabalho, tantas escolas assim? Então, né, como a gente já vai fazendo isso todos os dias, né, acaba que vira uma rotina e a gente já vai acostumando, né, já vai fazendo parte do nosso dia a dia e fica mais tranquilo, né. No começo é sempre mais puxado, né, mas depois a gente vai acostumando já. E no intervalo de uma aula para outra, uma escola para outra, você aproveita para fazer um lanchinho também, né? Isso, aí eu faço lanche, né, nos intervalos das escolas, para depois eu não precisar sair, né. Enquanto a Gabi fica até o fim da tarde nessa escola em Cachoeira Paulista, a gente vai até Guaratinguetá contar a história do Marcelo, um professor que é apaixonado por música desde criança. Uma de suas maiores inspirações estava dentro de casa, a própria irmã. Ela foi ali semeando aquilo que já estava dentro de mim. E estou aqui e não me arrependo em momento nenhum, né, disso que eu me tornei, vamos dizer assim. O senhor está com quantos anos hoje? 49. Então já são 45 anos que a música está presente na sua vida, né? Exato. E quando é que o senhor teve a iniciativa de levar à frente essa ideia de plantar sementes, né? Eu vou ensinar crianças também a tocar algum instrumento, vou levar a música para a sala de aula. Ótimo. Então, como, né, eu mencionei, essa área da educação veio quando eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo a música. Que aí eu comecei como monitor dentro do conservatório e vi que o que eu tinha eu poderia transmitir e passar. E quando eu conseguia atingir uma criança, que naquela época eu comecei diretamente com criança, né? Atingir a criança através da música, isso me deixava extremamente feliz. Vamos lá? Cada um com seu instrumento, por gentileza. Formação. Então, eu vi que, assim, o ensinar, o transmitir um conhecimento, além de eu estar fazendo alguém feliz, eu estava me sentindo muito feliz com isso. Eu me sentia útil em poder passar, transmitir alguma coisa. Não corre. Se correr, daí vai, além de desencontrar, vai perder também o ritmo delas. Essa turma tem aulas toda semana. Eles fazem parte da fanfarra de um colégio de Guaratinguetá. Uma tradição passada de geração para geração, de professor para alunos, de pai para filha. Primeiro, é uma graça muito grande, né? Ter o privilégio de ter os filhos me acompanhando. E me acompanhando porque gostam, né? Partiu deles o desejo de tocar, de aprender alguma coisa. Então isso me deixa muito, mas muito feliz, muito agradecido a Deus por ter essa oportunidade de estar junto com os meus filhos. E, ao mesmo tempo, assim, cheio de orgulho, né? Porque, para mim, como pai, vendo meus filhos seguindo o exemplo da música e uma coisa que faz bem, tanto para uma higiene mental, como um ambiente familiar, como também na área da educação, na área da formação pessoal. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho, com certeza. Para você, como que é ter o seu pai como professor de uma disciplina, digamos assim, tão boa e tão gostosa que é a música? Ah, eu acho incrível, sim, porque você, consegue ter um pai para te ensinar coisas que você fica, nossa, que ninguém outra pessoa vai te ensinar como o seu pai vai te ensinar. É o que eu penso. Aê, legal!
Agora são 6 horas e 2 minutos, o dia já chegou ao fim, né? Caindo a noite agora já. E a Gabi vem caminhando agora para a sua 4ª escola nesse dia cheio, dia bastante movimentado e intenso também. Gabi, apesar de ser um dia bastante corrido, sua rotina bem cansativa, corrida também, a vocação, ela está em você, a educação faz parte da sua vida. Sim, sim. A educação é a minha vida, né? Digamos assim, eu respiro educação. E todos os dias eu acordo e a primeira coisa que eu penso é em exercer a minha profissão, fazer da melhor forma possível, né? E eu sou apaixonada pela profissão desde quando eu comecei a exercê-la há 12 anos atrás e até hoje, nossa, eu assim não escolheria outra profissão e jamais faria outra coisa sem ser lecionar. Gabi, muito obrigada a você por ter deixado a gente acompanhar o seu dia, né? Parte dele, porque depois daqui tem mais uma escola também. Isso. Mas bom trabalho para você, Muito obrigada, parabéns. eu que agradeço. Uma pesquisa do Todos pela Educação com mais de 6.700 professores de todo o país listou os principais desafios, as dificuldades e as necessidades dos professores. O baixo salário, a falta de orientações específicas no primeiro ano de docência, o interesse em participar da construção de políticas e programas educacionais, o desinteresse dos alunos e o apoio psicológico a estudantes e professores foram os mais citados. Mas um outro número também chama atenção. 80% dos entrevistados disseram que se pudessem decidir novamente por uma carreira, escolheriam mais uma vez serem professores. A nossa responsabilidade é muito grande, porque primeiro nós somos espelho, segundo nós somos exemplo, terceiro nós temos que passar credibilidade com o nosso trabalho e a gente inspira, né? O professor é aquele que ele fomenta o sonho. Eu fico muito mais tempo com os alunos do que com a minha família, do que dentro da minha casa. Então, eu sei o nome de cada um, eu sei o sonho de cada um, eu sei o que cada um quer. Cada um, passa qualquer um aqui, eu sei tudo isso daí, porque a gente conversa muito. E eles querem, e eu acho isso muito interessante, que quando eu peguei aula aqui, eu pensei, né, são alunos que não vão sonhar, vai ser um pouco complicado, eles são bem enraizados, mas não, foram os melhores alunos que eu já encontrei na minha vida estão aqui. Me tornar professora sempre foi um sonho, eu sempre quis desde pequena. Eu sou apaixonada pela profissão, sempre fui. Eu sempre soube o que eu queria ser e eu falo para os alunos que a cada dia que passa eu tenho mais certeza de que eu estou no lugar certo, na profissão certa. É muito gratificante você ver o quão você pode impactar na vida das pessoas, o quão você pode fazer a diferença ali, né? Numa simples aula de 50 minutos, 1 hora, dependendo da aula. E às vezes nós não temos a noção de como isso pode afetar a vida do outro, né?